Olá pessoal, Márcio Coach aqui e hoje, dia 10 de março de 2025, sejam todos muito bem-vindos. Meus amigos, neste vídeo nós iremos falar sobre a prisão de Felipe Martins e também que eles sabiam de tudo. Será que a prisão de Martins foi legal ou foi ilegal? Tudo isso e muito mais é o que veremos aqui. Mas antes, para você que deseja ganhar em dólar sem sair de casa, clique no primeiro comentário fixado no topo e você vai ser atendido por uma equipe altamente especializada que vai te explicar como ganhar em dólar sem sair de casa. Meus amigos, e segundo a revista Oeste, Alexandre de Moraes acompanhava a localização de Felipe Martins meses antes de prendê-lo. E agora é Felipe Martins quem mira Xandão. Mas o que está acontecendo aqui? Segundo consta, pouco mais de 3 meses antes de autorizar a prisão de Felipe Martins por uma viagem aos Estados Unidos que teria ocorrido em 30 de dezembro de 2022, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal já tinha dados de geolocalização, segundo os quais o ex-assessor da presidência para assuntos internacionais estava no Brasil naquela data, ou seja, Felipe Martins não havia saído do Brasil. No entanto, conforme as investigações da Polícia Federal, Martins teria embarcado para Orlando, na Flórida, em uma comitiva do então presidente Jair Bolsonaro. Ocorre, meus amigos, que essa viagem foi posteriormente utilizada para sustentar a alegação de que Felipe Martins teria buscado fugir da justiça em meio a uma investigação a respeito de um suposto golpe de Estado. Como se não bastasse, em um relatório, a Polícia Federal chegou a se contradizer sobre a viagem de Martins. E desde a prisão do ex-assessor, a defesa de Felipe Martins tem juntado uma série de evidências que vão na contramão daquilo que concluiu a Polícia Federal. Ainda segundo a revista Oeste, ao levantar o sigilo da colaboração de Cid e de documentos relacionados, é possível identificar despachos do magistrado que mostram que ele possuía os documentos da operadora TIM e também da Uber desde outubro de 2023. No dia 24 de outubro de 2023, Alexandre de Moraes expediu ofícios à operadora e ao aplicativo de transporte para obter o paradeiro de Felipe Martins, e aqui está esse documento. Meus amigos, para a defesa, Felipe Martins foi preso mesmo com autoridades tendo acesso a dados de geolocalização que comprovavam que o ex-assessor de Bolsonaro não havia saído do Brasil. Desde o início, em 2019, é sabido que a mentira rege os inquéritos do regime PT-STF e os objetivos dessa narrativa jurídica, já comparada a uma peça ficcional, são bastante claros: destruir a direita conservadora brasileira e também eliminar todas as forças da sociedade que se oponham ao sistema político esquerdista. E para a consecução de tal fim, parece que vale tudo: mentira, omissão, chantagem, ameaça e até mesmo tortura. Se inocentes foram presos, isso não importa. Se famílias foram destruídas, danem-se. Se uma vida se perde, como a de Clezão, paciência. O importante, segundo eles, é que tiraram o Bozo. E como vocês sabem, o ex-assessor presidencial Felipe Martins foi preso em 8 de janeiro de 2024 sob a acusação de fazer uma viagem aos Estados Unidos que ele nunca fez, provou que não fez e que, se tivesse feito, não seria crime. Em razão disso, Felipe Martins foi mantido no cárcere por 6 longos meses, tendo inclusive sido perseguido por um diretor petista da penitenciária que depois foi removido do cargo. E segundo seus advogados de defesa, Felipe chegou a ser jogado durante alguns dias numa solitária sem luz e com marcas de sangue na parede. Eles queriam fazer de Felipe Martins um segundo Mauro Cid, mas falharam miseravelmente. E sobre isso, Felipe escreveu o seguinte: não vou delatar, porque não há o que ser delatado. Prefiro sofrer uma injustiça a cometer uma injustiça. Felipe saiu da prisão em agosto de 2024, mas continua aqui
arrastando as correntes das medidas restritivas impostas pelos seus algozes. No entanto, meus amigos, seus advogados descobriram recentemente um fato que pode desmoronar toda a narrativa criada pelo regime para aprisionar Bolsonaro e seus aliados. E o que eles descobriram, com base nos documentos da delação premiada de Mauro Cid, é estarrecedor. 3 meses antes da prisão de Felipe Martins, o ministro Alexandre de Moraes e o delegado Fábio Chor da Polícia Federal já tinham em mãos os dados da geolocalização do ex-assessor entre o final do ano de 2022 e o início do ano de 2023 e sabiam que ele não havia viajado com a comitiva presidencial para os Estados Unidos nesse período. Para os defensores de Felipe Martins, os 6 meses da prisão do ex-assessor presidencial configuram um claro abuso atual do regime brasileiro contra os direitos humanos e devem ser denunciados internacionalmente. Eles afirmam que o caso apresenta evidências de prisão preventiva ilegal, perseguição penal de pessoa inocente, coação para obtenção de delação, denunciação caluniosa, tortura e constrangimento ilegal, tudo isso tipificado na Lei de Abuso de Autoridade e também no Código Penal. Por esse motivo, os advogados de Felipe Martins arrolaram como testemunhas Alexandre de Moraes e também o delegado Fábio Chor. E todo mundo sabe, e vocês também, que testemunhas não podem mentir. Ditadura do judiciário, calma que não é bem assim, vocês ficam vendo coisa onde não tem, eu sempre falo pra vocês, tudo tem uma explicação, gente, mais ou menos, mas vamos lá. Polícia Federal, Alexandre de Moraes e Procuradoria-Geral da República sabiam que Felipe Martins, aquele assessor do Bolsonaro que fez aquele gesto, né, aquele lá, não havia saído do Brasil antes da prisão. Eles sabiam que ele não tinha saído do Brasil e prendeu, porque a prisão foi motivada pelas... E ele sabia? Meu Deus, como assim? Isso tem explicação. Isso deve ter explicação. A explicação tá aqui, basta ler. Presta atenção aqui, ó. As empresas Uber e TIM apresentaram os dados de geolocalização de Felipe Martins entre junho e julho de 2024 na ação judicial PET 12.100 e foram esses dados que embasaram a soltura de Martins em agosto do mesmo ano. Tá aí, ó, tá explicado. Foi preso em fevereiro de 2024, no meio do ano apresentou, falou, não, ele não saiu do país, não sei o que, aí logo em seguida soltaram ele, tá tudo explicado, a gente tem nada a ver, tá tudo... O que foi? Tem mais coisa aqui? Deixa eu ver. No entanto, de acordo com a defesa, essas informações já eram de conhecimento da Polícia Federal e da PGR e do STF desde outubro de 2023 por meio de outra ação. A geolocalização dele já estava lá no processo desde 2023 e ele foi preso em fevereiro de 2024. Uai, aí quando apresentou a localização de novo, aí soltaram ele. Aí a prisão seria ilegal. Uai, gente... Acontece essas coisas aqui no Brasil. Mas daí tudo bem, né? Viram lá que fizeram um negócio lá, talvez errado, porque o STF nunca erra. Cometeu uma gafe lá e soltaram ele, deixaram livre, solto pra fazer o que quiser, porque não tinha nenhum... Não. Mas não foi solto? Teve restrição? Como assim, meu Deus? Olha aqui. Essas medidas incluem a proibição de sair da sua comarca e o recolhimento domiciliário noturno. Mas ele não saiu do país, não tinha nada errado. Bem como o uso obrigatório de tornozeleira eletrônica. O cara não... Ai, meu Deus. Tá. Além disso, Felipe está proibido de se ausentar do país, sendo obrigado a entregar seus passaportes e cansa... Ele não saiu do Brasil, comprovou, por conta disso, soltaram ele, mas ele está proibido de sair do Brasil agora. É isso mesmo? E pra você que estava achando que era só isso, claro que não, sempre tem um pedacinho a mais que falta adentrar, né? Gente, que perigoso. Mas vamos lá. Martins está proibido de utilizar as redes sociais sob pena de multa diária de R$20 mil por algo que ele não fez. Ele também foi impedido de se comunicar com os outros investigados do caso, incluindo figuras como Jair Bolsonaro, Anderson Torres e Walter Braga Neto. O descumprimento de qualquer uma dessas medidas resultará na imediata revogação da soltura e uma nova prisão. De uma coisa que ele não fez, porque ele foi solto por não ter feito. Mas... Gente, tá meio... O Brasil tá muito... Ou tá normal? Eu não sei se eu posso falar que tá estranho. Tá normal, né? Mas eu tenho certeza que não estamos passando por uma violação de direitos humanos, porque temos aqui, ó, nossa queridíssima ministra Macaia Evaristo, tá aqui, ó, dentro do avião lá do pessoal que veio deportado dos Estados Unidos. Falou, estou aqui para garantir que os direitos fundamentais de vocês sejam preservados. Mas com Felipe Martins, que aconteceu tudo isso, ela não falou nada.
Será que o ministro anterior, o Tarata, quer dizer, o Silva Luau falaria? Não sei, porque, né? Já que não fala nada, então não tá tendo nenhuma violação. Suponho que esteja tudo certo no país das bandas, quer dizer, o país maravilhoso, tropical brasileiro. Obrigado, STF, por salvar a nossa democracia.